Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos falar sobre lendas. Vamos estudar um pouco as lendas enquanto gênero textual. Quando vocês ouvem essa palavra, essa expressão, gênero textual, dentro de língua portuguesa, é interessante a gente retomar com vocês que vocês pensem que nós temos uma variedade enorme de gêneros textuais, né? Como que eu sei que um gênero textual pode ser considerado lenda, mito, conto, crônica, notícia, reportagem, romance, poesia? Nós temos uma variedade enorme de gêneros textuais. Como que eu sei que é um ou outro gênero? Eu tenho que analisar os elementos composicionais, as características que constituem aquela história, né, que constituem a forma como foi escrita aquela poesia, né, que aí é constituída de estrofe, versos e por aí vai. Então, nós vamos aprofundar hoje um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre os elementos composicionais das lendas. Eu parabenizo vocês por serem tão especiais, por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, assistindo as nossas videoaulas que são sempre preparadas com muito carinho. Então, vamos ver aqui quais são os nossos objetivos para essa aula. Então, vamos ler e interpretar uma lenda e compreender as características desse gênero textual. Então vejam, existem lendas que têm o objetivo de explicar de forma lúdica e imaginativa o comportamento e a origem de vários animais. Vamos ler uma lenda para entender melhor? Comigo aqui então na leitura. Vamos ler a lenda da girafa e rinoceronte. Segundo a lenda, a girafa era um animal com um pescoço normal, assim como o de outros bichos. Até que houve um período de seca terrível, em que os animais já haviam comido todas as ervas rasteiras e precisavam andar muito para conseguir beber água. Um dia, em uma dessas andanças em busca de água, a girafa encontrou um rinoceronte e os dois começaram a lamentar-se. A girafa disse: "Então, veja só, amigo, muitos animais escavando o chão em busca de alimento. Tudo está tão seco, mas as acácias continuam verdes." E vamos interromper a leitura para a nossa primeira atividade. Segundo a lenda, a girafa era um animal com um pescoço normal, assim como o de outros bichos. Tente se recordar de como são as girafas. Então, de acordo com a lenda, o que teria mudado nas girafas? E agora? Um tempo para vocês refletirem sobre essa questão. Vão elaborar aí 1, 2 ou até 3 frases para dar conta de responder a nossa primeira atividade. É uma oportunidade de treinar a proficiência na habilidade de língua escrita, né, da nossa língua portuguesa. E a gente retorna para ver como ficou a resposta de vocês.
Então vejam, a gente tem como sugestão de resposta, né, pensar o seguinte: a lenda conta que esses animais tinham o pescoço normal, como os dos outros bichos. Sabe-se que as girafas são animais de pescoços longos. Assim, segundo o que indica a lenda, os pescoços teriam mudado, além do alongamento das pernas. Então houve aí uma transformação provocada pela necessidade de sobrevivência da girafa para conseguir ter acesso ao alimento, aos insumos de que ela precisava ter. Talvez por isso ela foi tendo ali o seu organismo, a sua estrutura física sendo modificado por conta dessa necessidade de sobrevivência. Ela foi se moldando a essa necessidade. Então, olha que interessante, tudo foi se alongando, alongou o pescoço, alongou as pernas. Então, se vocês conseguiram captar essa ideia no texto e responderam algo semelhante à nossa proposta aqui de resposta, parabéns, estão conseguindo aí caminhar junto com a gente aqui, para entender os enunciados e tentar elaborar uma resposta que se aproxime da ideia apresentada. Continuando então a leitura do nosso texto, da nossa lenda, o rinoceronte concordou e a girafa prosseguiu. Seria maravilhoso poder comer essas folhagens que se encontram no alto das copas. É uma pena que não possamos subir nas árvores. O rinoceronte então teve uma ideia. E se fôssemos falar com o feiticeiro? Ele é muito poderoso e pode ajudar. A girafa adorou a ideia e eles foram até a casa do feiticeiro explicar o que gostariam. O feiticeiro disse que isso seria muito fácil e pediu para que ambos voltassem no dia seguinte para que ele lhes desse uma poção a fim de que seus pescoços e pernas crescessem. No outro dia, a girafa foi até a casa do feiticeiro, mas o rinoceronte não compareceu, pois estava muito feliz, comendo algumas ervas que tinha encontrado pelo caminho. O feiticeiro ofereceu o feitiço apenas à girafa e sumiu. A girafa bebeu a poção mágica e logo começou a sentir suas pernas e pescoço alongando-se. Logo avistou uma acácia e pôde se deliciar com suas folhas verdinhas. Vejam que aqui também nós temos o uso dos colchetes e dentro desses colchetes as reticências. Para que serve isso no texto? Para mostrar para o leitor que uma parte, um fragmento foi omitido, foi subtraído, portanto não está aqui presente, Então vejam, as lendas são histórias transmitidas de geração em geração. São localizadas em um tempo distante, revelam os valores culturais de um povo e envolvem narrativas do cotidiano e outras imaginárias ou fantasiosas, Então, mexer com esse imaginário, com essa fantasia, é uma das características das lendas. É claro que nós temos aqui muitos elementos da ficção, elementos que são do campo fictício, situações que muitas vezes não podem ser vistas no cotidiano concreto, na vida real das pessoas. Mas no texto ficcional, tudo pode, inclusive a presença de seres que fazem magias, que provocam encantamentos e com isso fazem com que o leitor se sinta interessado por conhecer as histórias e ler as narrativas até o final. Vamos para a nossa segunda atividade? Veja aqui o fragmento então, vamos ler aqui, Veja só, amigo, muitos animais escavando o chão em busca de alimento. Tudo está tão seco, mas as acácias continuam verdes. O que motivou a girafa e o rinoceronte a procurarem o feiticeiro? Opa, essa daqui tá fácil. Então, mais um momento de treinamento da escrita. Vamos lá fazer a atividade, pessoal?
Vamos ver então, pessoal, como que ficou aqui a nossa proposta, a nossa sugestão de resposta para pensar como seria, né, uma proximidade de resposta que dê conta de responder a essa questão feita, né? O que motivou a girafa e o rinoceronte a procurarem o feiticeiro? Então vejam, a seca havia provocado a escassez, a falta de alimento no chão. Por isso, eles queriam poder subir em árvores para se alimentar das suas folhas, que continuavam verdes, né? A gente sabe que a seca é um fenômeno aí vivenciado por muitas pessoas no nosso país, né? Infelizmente, com a seca, o solo não fica fértil, ele não produz muitas vezes o alimento, né, dos animais, né? Não produz grama, não produz ali as ervas necessárias para que eles consigam se alimentar. Então aqui nós temos uma estratégia de sobrevivência. Se vocês, né, pensarem em algo semelhante ao que está proposto aqui, estão no caminho certo, né? Então a falta de chuvas, né, em determinados locais, por condições climáticas que são aversivas ao desenvolvimento humano, muitas vezes levam as pessoas e os animais a buscarem ali estratégias de sobrevivência, né? E a gente sabe que quando falta o alimento, animais e pessoas de todas as formas, né, inclusive as plantas, né, a gente tem aí, né, todos os seres que precisam de se alimentar de alguma forma, tentam buscar estratégias de sobrevivência dentro daquilo que é possível, dentro das suas possibilidades, né? Nesse caso, a gente tem um texto fictício que mostra, né, como que as girafas e os rinocerontes tentaram resolver o problema para driblar a fome ali num contexto de seca, certo? Então vejam, a estrutura da narrativa aqui, né, da nossa lenda. As lendas, como gêneros narrativos, são estruturadas basicamente por... Então nós temos a introdução, geralmente, isso é uma característica, né, de todo texto narrativo, no qual há uma apresentação dos personagens, do ambiente e do tempo, né? Então o ambiente é o cenário, é o local onde os fatos vão acontecer, onde se desenvolve o enredo da história, da narrativa, né? Lembrando que o enredo é a sucessão de acontecimentos, né? E onde eles acontecem? Num determinado ambiente, num determinado cenário, num determinado local, né? E tem também o tempo, né, de quando os fatos aconteceram. Então isso tudo se apresenta para o leitor já na introdução. Temos também a presença de um conflito, né? O conflito é a situação, o problema da história. É a partir desse conflito que serão desencadeadas as ações dos personagens, né? Então, as ações que constituem o enredo, essa sucessão de acontecimentos, elas geralmente giram em torno de um conflito que se apresenta para o leitor. Temos também o clímax. O clímax é considerado, dentro de um texto narrativo, o momento alto da trama, né? O ponto alto da trama da narrativa, ou seja, o momento de maior tensão ou emoção. Costuma aparecer antes do conflito, se encaminhar para a solução. E temos também a solução, que desencadeia o desfecho da história. O desfecho da história é como que ela se encerra, como que ela termina, certo? Então aqui algumas dos elementos composicionais da estrutura da narrativa, né? E vamos agora para a nossa terceira atividade. Então nós temos aqui um fragmento, né, que diz assim: a girafa bebeu a poção mágica e logo começou a sentir suas pernas e pescoço alongando-se. Logo avistou uma acácia e pôde se deliciar com suas folhas verdinhas. O trecho apresenta qual parte da narrativa? E aí? Um tempo para vocês tentarem acertar mais essa questão.
Então vamos retornar, pessoal. Eu proponho para vocês aqui agora um flashback, né? Vamos recapitular quais são os elementos da narrativa, antes de verificar se vocês conseguiram acertar a essa questão. Vejam, a nossa narrativa, ela tem uma estrutura, né? Tem que ter alguns elementos composicionais, como a introdução. Ora, o que é a introdução? É na introdução que se apresenta para o leitor quem serão os personagens, o ambiente, o cenário onde os fatos vão acontecer e o tempo, né? Quando que as coisas acontecem. Esse tempo pode trazer também uma dimensão histórica, né, de tudo vivenciado pelos personagens, das situações vivenciadas por eles. Nós também temos o conflito, né? O conflito é geralmente uma situação problema, né? Quando surge um conflito que o personagem tem que resolver, né? E o leitor caminha junto com o personagem na busca de solução para esse conflito, né? Temos o clímax. O que é o clímax? É o ponto alto da trama narrativa, como já dissemos, né? É aquele momento de maior tensão, de maior emoção na história, e ele costuma aparecer antes do conflito, né? E esse conflito ele tende a se encaminhar para uma solução. E o que seria essa solução? Essa solução ela geralmente desencadeia o final, o desfecho da história. Então, recapitulando agora esses elementos, vocês precisariam de ter respondido a questão, né, que qual seria a parte desse fragmento aqui, como que eu poderia denominar isso aqui? Será o início, a apresentação, ou seria o clímax, o momento de maior emoção, o conflito ou o desfecho? Então, acertou quem disse que esse trecho apresenta a solução do problema da girafa e o desfecho da história. Então, se vocês escreveram que ali se trata do final da história, né, ou do desfecho, alguma coisa semelhante a isso, conseguiram captar aqui essa ideia, né? Então, o que a gente viu? O que a gente estudou nessa aula? Nós lemos e interpretamos uma lenda e compreendemos as características desse gênero textual. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.